estudantes, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula de número 10 de língua portuguesa do 7º ano. Sou a professora Cleusa e vou com vocês nessa aula. Para essa aula, é importante que vocês organizem o espaço para estudar e separem o material. Um caderno ou folha de papel, lápis, borracha, caneta e apontador e um dicionário caso a gente precise tirar alguma dúvida. Vou dar um tempinho para vocês separarem esse material. Material separado, lugar organizado. Para que essa aula não fique perdida, vou dar um tempinho para você colocar a data de hoje, aula número 10, língua portuguesa. Recordar a aula anterior, nós vimos uma notícia que falava que a quarentena aumenta o volume de lixo e exige cuidados com o descarte. Lembram que nós comentamos que não podíamos descartar de qualquer forma? Tivemos a fala do secretário falando como que deveria ser descartado, a forma correta, separando, embalando corretamente. Lembram disso? Que o jornalista é o principal narrador de uma notícia. No entanto, quando a lemos muitas vezes, percebemos que há também a voz do entrevistado. Vamos ler um pedacinho novamente? O isolamento social e a prática do trabalho em casa elevaram significativamente o volume de lixo domésticos produzidos nas residências. De acordo com o secretário Márcio Nunes, algumas atitudes simples podem garantir a segurança dos coletores na hora de recolher esses resíduos. Aqui, o jornalista cita o secretário Márcio Nunes, mas não é a voz do secretário Márcio Nunes, é apenas o narrador, o jornalista falando, citando o Márcio Nunes e o que ele fala. Vamos ouvir novamente a notícia que declara o secretário de Estado de Desenvolvimento Sustentável e do Turismo, Márcio Nunes. Ouçam e percebam se, quando o entrevistador pergunta algo para ele e ele declara e ele fala, se tem alguma palavra ali que indique que ele vai falar. Ouçam lá. A Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo alerta a população para que se reforcem os cuidados com o descarte de resíduos gerados diariamente em casa durante o período de quarentena. O isolamento social e a prática do trabalho em casa elevaram significativamente o volume de lixo doméstico produzido nas residências. De acordo com o secretário Márcio Nunes, algumas atitudes simples podem garantir a segurança dos coletores na hora de recolher esses resíduos. Na hora de descartar o lixo, é muito importante que você coloque o seu resíduo, o seu lixo, dentro de 2 sacos e só encha até 2/3. Sacos fortes, reforçados, para que esses sacos não estourem. Segundo o secretário, o tratamento do lixo é muito importante para não colocar em risco a vida e a saúde de mais paranaenses. Tem uma média, mais ou menos, que cada um de nós produz 1 quilo de lixo por dia. Então é muito importante que nesse momento nós possamos tomar cuidado com aqueles que não podem ficar em casa. O trabalho essencial dos catadores de lixo. Então conto com todos, fique em casa, mas faça a sua parte. Faça de maneira correta o descarte dos resíduos, do lixo. A Secretaria do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo estima que a produção do lixo residencial dobrou nas últimas semanas. Segundo o engenheiro e coordenador de projetos sustentáveis, Charles Carneiro, os restaurantes e comércios em geral pararam de funcionar, mas as pessoas estão produzindo mais lixo em casa.
Ele ressaltou que outros aspectos, como mudanças de hábitos, excesso de estoque e maior interrupção no trabalho, também elevam a produção diária de lixo. Ainda com o objetivo de preservar a saúde da categoria, a Secretaria está possibilitando que as associações de catadores e municípios, caso tenham interesse, possam descartar material reciclável diretamente nos aterros sanitários temporariamente, para reduzir o risco dos trabalhadores. Repórter William Sopa. Relembraram? Muito bem. Tem alguma palavra que indica que a pessoa que está sendo entrevistada vai falar? Não tem, né? Então, na história em quadrinhos eu tenho lá os balões de fala e no texto escrito eu tenho o quê? Vamos ver? Nessa notícia, as palavras orienta, afirma e ressalta têm a função de apresentar a fala do entrevistado. Então, na notícia ou num texto narrativo, eu vou ter palavras que indicam que uma outra pessoa vai falar. Lembram o nome dessas palavras? Chamamos de verbos dicende, verbos de dizer ou verbos declarativos, os verbos que são utilizados no discurso direto para indicar o início da fala de alguém ou introduzir um diálogo, e cuja finalidade é enfatizar o modo como o interlocutor se expressa. Ou seja, não vai apenas indicar a vez de quem vai falar, vai também dizer o modo, a forma como ele vai se expressar, a forma como ele vai falar, se é sussurrando, se é gritando, se é falando normal, como é que aquela pessoa vai falar. Então nós chamamos de verbos de dizer, verbos declarativos ou verbos dicende. Vamos começar nossa aula de hoje? Dá uma olhadinha nessa tela. Quais os balões que vocês conhecem? Vou dar um tempinho para vocês anotarem quais os balões que estão aí na tela que vocês conhecem. Que vocês conhecem? Ah, aquele mais arrepiadinho de grito, aquele de fala, aquele com as bolinhas ali do lado de pensamento. Conhecem vários, né? Na história em quadrinhos, eu uso o balão e indica como o personagem vai falar. E no texto narrativo, eu uso o que mesmo? Os verbos de dizer, os verbos dicende, que vão indicar, então, como alguém fala e quando aquele alguém vai falar. Vamos para a primeira questão? Releia o trecho. Essas atitudes reduzem o risco de contaminação de doenças, principalmente a disseminação do coronavírus dos trabalhadores durante o manuseio e armazenamento. Afirma o secretário, que é presidente da R20, grupo de representantes dos 399 municípios que trata de ações de logística reversa. A nossa questão é a seguinte: por qual outro verbo poderíamos substituir a firma sem que haja alteração de sentido no trecho? Eu vou deixar um tempinho para vocês copiarem e depois eu vou ler com vocês cada troca para nós vermos qual será a mais adequada.
Então a nossa questão é: por qual outro verbo poderíamos substituir afirma sem que haja alteração de sentido no trecho? Eu vou reler aonde está afirma. Essas atitudes reduzem o risco de contaminação de doenças, principalmente a disseminação de coronavírus dos trabalhadores durante manuseio e armazenamento. Afirma o secretário, que é presidente da R20, grupo de representantes dos 399 municípios que trata de ações de logística reversa. Então, nesse trecho, que é o original, ele afirma. Vamos trocar por uma outra palavra. Olha aqui, vamos trocar por ordena. Essas atitudes reduzem o risco de contaminação de doenças, principalmente a disseminação do coronavírus dos trabalhadores durante o manuseio e armazenamento. Ordena. Ordena. O que é ordena? Então, ordena o secretário, que é presidente da R20, grupo de representantes dos 399 municípios que trata de ações de logística reversa. Será que ordena eu posso trocar por afirma? Pensa um pouquinho. Será que eu posso trocar afirma por ordena? Será que tem o mesmo sentido? Não sei não. Vamos para a próxima para ver então. A próxima diz assim: essas atitudes reduzem o risco de contaminação de doenças, principalmente a disseminação do coronavírus, dos trabalhadores durante o manuseio e armazenamento. Aconselha o secretário, que é presidente do R20, grupo com representantes dos 399 municípios que trata de ações de logística reversa. Aconselha. Será que eu posso trocar aconselha por afirma sem mudar o sentido? Um tempinho para você pensar se posso. Pensaram? Será que aconselha é a mesma coisa que afirma? Será que eu posso trocar? Não vai mudar o sentido? Vamos fazer uma próxima troca. Essas atitudes reduzem o risco de contaminação de doenças, principalmente a disseminação do coronavírus dos trabalhadores durante o manuseio e armazenamento. Reclama o secretário, que é presidente do R20, grupo com representantes dos 399 municípios que trata de ações de logística reversa. Reclama. Será que posso mudar reclama por afirma sem mudar o sentido do que foi dito pelo secretário? Será? Pensa aí um pouquinho.
Será? Você acha que pode? Vamos para o próximo então para ver se podemos trocar por esse próximo. O que diz esse próximo? Essas atitudes reduzem o risco de contaminação de doenças, principalmente a disseminação do coronavírus dos trabalhadores durante o manuseio e armazenamento. Demonstra o secretário, que é presidente da OR20, grupo com representantes dos 399 municípios que trata de ações de logística reversa. Demonstra? O que é demonstra? Se você tiver com dúvida, busca no dicionário para ver se eu posso trocar essa palavra pela palavra afirma sem mudar o sentido do que foi dito. Um tempinho para você pensar. Muito bem, demonstra foi a nossa última opção aqui. Vocês pensaram? Vamos então para a nossa questão. O que pergunta ali, ó? Por qual outro verbo poderíamos substituir o verbo afirma, sem que haja alteração de sentido? Vou dar um tempinho, você já deve ter copiado a questão, para você relembrar e responder. Será que afirma eu posso trocar por ordena? Será que eu posso trocar por aconselha? Por reclama? Por demonstra? Qual dessas palavras podem ser usadas sem mudar o sentido daquilo que foi dito? Um tempinho para você responder. Muito bem, o que vocês responderam? Qual alternativa vocês acham que é a correta? Muito bem, acertou quem respondeu aconselha. Então, o diretor estava dando um conselho sobre a melhor forma de fazer determinada coisa. Concordam? Se vocês não acertaram, vou deixar um tempinho para você fazer a correção. Então, para nossa próxima questão. Nessa notícia, as palavras orienta, afirma e ressalta têm a função de apresentar a fala do entrevistado. Quais outras palavras que você conhece que também servem para introduzir a fala do personagem? Eu vou deixar um tempinho para vocês relembrarem e escreverem. Relembraram? Então, quais as palavras que introduzem fala?
falar, responder, dizer. Outras tantas que nós conhecemos servem para introduzir a fala do personagem. Hoje nós vamos conhecer uma outra obra, A Bolsa Amarela, autora da Lígia Bujunga, que é da editora Casa Bujunga. E nessa obra, a protagonista é a Raquel. Então, a Raquel é a protagonista do romance A Bolsa Amarela. É uma menina que entra em conflito consigo e com a família ao reprimir 3 grandes vontades. Que vontades seriam essas? A bolsa é um presente de segunda mão de uma tia rica que costuma dar à família o que não lhe convém guardar. Depois de renegada por todos, a bolsa fica com Raquel e torna-se esconderijo de suas vontades. A narrativa é feita através do cotidiano de Raquel, misturado ao mundo imaginário criado por ela. Então é uma narrativa bem gostosa de ler e nós vamos conhecer um pedacinho. Eu trouxe um trechinho para vocês. A Bolsa Amarela. Meu irmão chegou em casa com um embrulhão. Gritou da porta: pacote da tia Brunilda. Todo mundo correu. Minha irmã falou: olha como vem coisa. Rebentaram o barbante, rasgaram o papel, tudo se espalhou na mesa. Aí foi aquela confusão. O vestido vermelho é meu. Ih, que colar bacana, vai combinar com o meu suéter. Vê se veio alguma camisa do tio Júlio pra mim. Que sapato alinhado, tá um jeito de ser meu número. Eu fico boba de ver como a tia Brunilda compra roupa. Compra e enjoa. Enjoa tudo, vestido, bolsa, sapato, blusa. Usa 3, 4 vezes e pronto, enjoa. Outro dia eu perguntei, se ela enjoa tão depressa, para que ela compra tanto? É para poder enjoar mais? Ninguém me deu bola. Fiquei pensando no tio Júlio. Meu pai dizia que ele dá um duro danado para ganhar um dinheirão que ele ganha. Se eu fosse ele, ficava para morrer de ver a tia Brunilda gastar o dinheiro numas coisas que ela enjoa logo. Mas ele não fica. Eu acho isso tão esquisito. Outra coisa, um bocado esquisita, se ele reclama, ela diz logo: vou arranjar um emprego. Aí ele fala: de jeito nenhum. E dá mais dinheiro. Para ela comprar mais. E para continuar enjoando. Vou ver se um dia eu entendo essa jogada. Não parava de sair coisa do pacote. Minha mãe falou: que boazinha que é a tia Brunilda. Sabe como a gente vive apertada e cada vez manda mais roupas. Gostaram dessa parte? As palavras que utilizamos no discurso direto para introduzir as falas dos personagens servem para expressar a maneira pela qual alguém se comunica. Dá uma olhadinha ali, olha. Olha o que eu deixei em vermelho ali. Fala, falou, diz. E lá no anterior, tem uma expressão ali, ficava para morrer. Vocês conhecem essa expressão? Não? Pergunta para um adulto que vocês conheçam, pergunta para eles o que significa ficava para morrer. Na outra aula a gente vai comentar sobre isso. E aqui, perguntei, são todas palavras que vão introduzir a fala de um personagem. Vamos para a questão? Releia o início do capítulo 2 de A Bolsa Amarela e explique qual a diferença de sentido das palavras destacadas. Eu vou dar um tempinho para vocês copiarem a questão, depois deixo na tela para vocês verem e responderem.
Vamos para a correção? Vou reler com vocês e em seguida nós respondemos. Meu irmão chegou em casa com um embrulhão. Gritou da porta. Pacote da tia Brunilda. Todo mundo correu. Minha irmã falou. Olha como vem coisa. A questão. Releia o início do capítulo 2 de A Bolsa Amarela e explique qual é a diferença de sentido das palavras destacadas. Quais são as palavras destacadas? Gritou e falou. Qual é a diferença de sentido dessas palavras? O que vocês responderam? Quando a autora usa a palavra gritou, é porque a personagem falou num tom mais elevado que o normal, enquanto que a mãe responde com um tom natural. Além disso, o fato do irmão ter gritado denota a expectativa para abrir o pacote e descobrir o que de interessante havia dentro dele. Então, quando ele fala gritou, quando a autora usa a palavra gritou, é que o menino vem correndo esbaforido lá e grita para que todos ouçam, porque está todo mundo curioso para saber o que tem de interessante na bolsa. Vamos para a próxima questão? Se fôssemos transpor o diálogo apresentado no primeiro parágrafo do capítulo 2 para balões de fala, qual tipo de balão usaríamos para a fala da personagem que anuncia a chegada da bolsa? Então, quem anuncia a chegada da bolsa? O irmão de Raquel. Como que ele chega? Gritando. Que balão eu usaria? Vou dar um tempinho para vocês nessa tela, depois eu coloco a tela com o texto e as opções de balões para vocês escolherem.
Muito bem, vamos reler e ver quais balões seriam para ele. Meu irmão chegou em casa com um embrulhão, gritou da porta. Pacote da tia Brunilda, todo mundo correu. Minha irmã falou: olha como vem coisa. Quais balões eu posso usar para gritou? Dá uma olhadinha. Esse aqui, qual mais? Esse aqui, qual mais? Esse aqui, tem mais algum? Muito bem, temos mais um. Acertaram? Vou dar um tempinho para vocês, então podem desenhar os balões na questão. Quais os balões são de resposta para gritou? Desenharam? Muito bem. Dá uma olhadinha nesse balão. Eu posso usar ele para grito, mas eu posso usar ele também para soco. Lembram quando tem lá os personagens brigando e aparece lá o balãozinho de soco? Pode ser esse. Eu posso usar ele tanto para grito quanto para soco. Vamos para a próxima questão? Releia o trecho e em seguida reescreva-o substituindo a palavra destacada por outra, sem que o sentido seja alterado. Novamente, nós vamos trocar a palavra e vamos reescrever sem que seja alterado. Vou dar um tempinho para vocês copiarem a questão, depois eu volto na tela e voltamos para corrigir.
vamos reler então. Meu irmão chegou em casa com um embrulhão, gritou da porta. Pacote da tia Brunilda. Todo mundo correu. Minha irmã falou: olha como vem coisa. Como que ficou então a reescrita? Meu irmão chegou em casa com um embrulhão. Ele veio gritando da porta que tinha um pacote da tia Brunilda. Todo mundo correu e ao ver o pacote, minha irmã comentou como vinha a coisa. Mudou o sentido? Não. Muito bem, se você não acertou, vou te dar um tempinho para corrigir a sua resposta. Muito bem, fizemos a correção, vamos então nos encaminhar para o final da nossa aula. Eu vou ler mais um trechinho com vocês da obra. Olha lá. Que boazinha que é tia Brunilda, sabe que a gente vive apertada e cada vez manda mais roupa. Eu parei de fazer o dever e fiquei olhando. Vi aparecer uma bolsa. Todo mundo pegou, examinou, achou feia e deixou para lá. Antes, quando chegavam os pacotes da tia Brunilda e não sobrava nada para mim, eu ficava numa chateação daquelas. E se eu podia qualquer coisa, o pessoal logo falava. Ora, Raquel, a tia Brunilda só manda roupa de gente grande. Não serve para você. É só cortar, diminuir. Não adianta, mesmo diminuindo, tudo fica com cara de gente grande. Aí aconteceu uma coisa diferente. De repente, sobrou uma coisa para mim. Toma, Raquel, fica para você. Era a bolsa. A Raquel conseguiu ficar com a bolsa. Vamos refletir então em algumas questões? E você, o que pensa sobre essa atitude da tia da personagem? Por que ela necessita comprar tantas roupas? O que Raquel sugeriu para reaproveitar o que estava sendo dado pela tia e para que pudesse usar? O que ela faria com uma bolsa amarela? Gente, essa história continua. Quais serão as situações que essa personagem vai passar? O que será que tem dentro da bolsa amarela? Que tal você procurar a obra? Pessoal, se cuidem, fiquem bem, até a próxima aula.